Olá, hoje eu vou falar de Provérbios 20 e ele diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Aqui, Provérbios 20 inicia mostrando que o vinho, ele é tomado nunca em uma dose. Geralmente, o vinho ele é tomado em mais de uma taça, mais de uma garrafa, dado ao seu sabor, que é um sabor convidativo, um sabor que a princípio parece que não faz nenhum efeito sobre a vida, sobre o corpo do ser humano, mas aos poucos, com aquele prazer que ele vai dando, ele vai deixando a pessoa a beber muito, acumular álcool dentro de si e acaba fazendo com que as pessoas façam chacota, façam deboche ou acaba zombando de outras pessoas. E aqueles que tomam bebida forte, esses, além de provocar as mesmas reações que o vinho provoca, eles vão além. Eles levam a pessoa a tomar medidas, a praticar ações que não deveriam ser feitas. Muitas delas de formas violentas, de formas impensadas que deveria ser evitado a ser feito. Por isso que diz que as ações do ébrio, daquele que é dado à bebida, ela é comparada de um rei. No momento de ira, assim como o bramido de um leão, pois no fim, tanto a ira do rei quanto o bramido do leão significa que a morte está rondando ali por perto. Algo pode dar errado e pode comprometer a vida daquele que bebeu. Diferente modo é o portado que evita se envolver em contendas e discórdia, do homem que zela pela harmonia, pois este jamais perderá a sua vida ou honra em virtude de situação que cegam a razão. E Provérbios diz: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos no coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Aqui, Salomão mostra que um homem que não é dado ao trabalho, nem para o seu próprio sustento, este padecerá no momento da necessidade, que muitas são as oportunidades que podem vir a surgir para ele. Muitos são os anseios que ele acalenta no coração, mas nenhuma dessas oportunidades ele usa, nenhum desses anseios ele coloca em prática. Quanto ao homem que pensa no hoje, mas refletindo sempre no futuro, este consegue colocar em prática um anseio que o amparará e o manterá em segurança. Isso mostra que muitos se gloriam e exaltam suas boas obras. Porém, encontrar um homem autêntico, um homem genuíno, digno de confiança, é muito difícil, porque não há no mundo quem não fale. E o provérbio continua falando o seguinte: o justo anda da sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios aqui ele explica que o andar do justo é correto, com dignidade
e de forma proba. E isso faz com que a sua descendência seja feliz e abençoada, porque sobre os seus filhos não recai nenhum tipo de vergonha, nenhum constrangimento, algo que os desabone perante as demais pessoas e a sociedade. Da mesma forma, o rei, quando ele se assenta no trono para julgar ou para decidir qualquer causa, com um simples mover dos olhos, ele decreta a punição sobre o que age e comete com maldade. Da mesma forma com que ele eleva aquele que fez um bem, que teve um notório benefício para o povo governado por aquele rei. Contudo, não há ninguém que possa por si mesmo se considerar limpo de qualquer pecado, sujeira ou injustiça, pois até a limpeza da alma, esta está sobre a dependência do julgamento do reto juízo do rei, ou seja, de Deus, daquilo que Deus achar sobre aquela pessoa. Depois Provérbios diz: 2 pesos e 2 medidas, e outra são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Aqui, Salomão adverte o homem que Deus não se agrada daquele que age de forma dúbia, pois neste proceder seu julgamento varia segundo os interesses do seu coração, segundo os benefícios que ele pode adquirir naquela causa. E esse tipo de comportamento, ele pode ser percebido no homem desde a sua meninice, porque nem a criança é capaz de esconder a sua verdadeira essência na forma de agir. Se ela é boa, as suas ações mostram. Da mesma forma, se a criança é de uma índole má, ela também será reconhecida, porque a maldade está nos seus pequenos gestos, na sua forma de brincar desde a tenra idade. Por isso Salomão chama a atenção do homem para reparar e dar atenção ao que os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Que nada passe despercebido aos olhos ou à audição, porque tanto um quanto o outro foram dados por Deus ao homem para auxiliá-lo em seus julgamentos, a tomar uma medida de agir e a uma forma de portar. E continua Provérbio: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Não vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Há ouro e abundância de pérola, mas os lábios instruídos são joias preciosas. Aqui, Salomão diz que o muito dormir, a preguiça, ela impede que o homem seja produtivo. Ela impede que o homem venha conquistar conhecimento, entendimento, para viver a vida e a desfrutar dos frutos do seu trabalho. E da mesma forma é o agir do insensato, do homem enganador, daquele que procura adquirir coisas a preço e esforço, desmerecendo o serviço do outro, quando na verdade ele sabe que o serviço ou o produto que o outro está vendendo, ele está cobrando um justo valor, ou às vezes deveria cobrar até mais do que aquele preço, mas ele fica pechinchando, ele fica ali desmerecendo aquele produto, não querendo dar a atenção ao valor que foi colocado. Mas assim que ele adquire aquele bem e sai com a mercadoria, ele coloca como se ele tivesse sido um esperto. Viu? Valia muito mais e eu consegui por um preço menor. Então, quanto o homem que age em corretidão, os seus lábios só saem palavras de valor. Mas o homem que age com injustiça, esse também sofrerá
a injustiça. E continua Provérbio: tome-se a roupa aquele que fica fiador por outro, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é o homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Aqui, mais uma vez, Salomão adverte que quem se põe como fiador de uma pessoa, ele acaba perdendo os bens que tem para pagar ou saldar a dívida daquele em que ele empenhou a palavra. Mas a diferença é que dessa vez aqui, Salomão também traz à baila, ao nosso entendimento, que aquele que penhora a sua palavra em prol do estrangeiro, este se torna responsável em fazer este estrangeiro em cumprir as leis da nação na qual ele foi acolhida. Ele se torna responsável por aquela pessoa. Se ela cometer algum crime, se ela fizer algo que vá contra a justiça daquele país, ele será responsabilizado e também poderá sofrer sobre a sua vida o peso da justiça por ter sido penhor daquele estrangeiro que ele acolheu. Mostra que o homem corrupto, ele vive uma vida farta, uma vida tranquila. No entanto, este a qualquer momento poderá sentir o peso das ações que ele cometeu, e isso lhe trará dessabor à vida, desgastará os seus dias de tranquilidade e fará com que ele pague um preço por as ações cometidas anteriormente. Que mostra que o agir do homem de bem, esse deve ser praticado em conformidade com os bons ensinamentos e conselhos que ouviu, e todas as suas batalhas serão vitoriosas. Quanto àquele que tem prazer em fofocar, em contar os segredos de vidas alheias para frente, este deve ser evitado, porque de um momento para o outro, ele pode destruir a vida, tanto daquele de quem ele está fazendo a fofoca, quanto daquele que ouviu. Porque se ele está ouvindo, um dia ele também será alvo de fofoca, de palavras de contenda. E isso fará com que muitos planos que a pessoa traçou, e se ela contou para uma pessoa que não guarda os seus lábios, logo os seus planos serão jogados por terra. Outra pessoa colherá o fruto daquilo que ele planejou a ter. E além do mais, o fofoqueiro, o prazer dele está em fazer o mal. E diz Provérbio: a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas, e a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoado. Aqui Provérbios 20 mostra o peso do pecado que recai sobre o homem que maldiz, que odeia, que pragueja ou detesta o seu pai ou a sua mãe. Esta pessoa, ela está condenada a viver uma vida de pecado e de perdição eterna. E da mesma forma, o filho que rouba os bens dos seus pais para usufruir antes do momento que eles venham a falecer, isso é pecado, porque os bens que o pai tem, que serão dados pelo filho, isso se chama herança, um bem póstumo que alguém gozará de um pai, de uma mãe que deixou. E quando a pessoa ela pede esse valor para gozar antes do momento, aquilo que era para ser uma bênção se torna uma maldição na sua vida, porque ele se dissipará e logo será acabado. A pessoa não terá como guardar
nos seus dedos, porque a bênção do Senhor não está ali. É diferente do pai que de ato próprio resolveu fazer um ato de doação dos bens que ele quis dar em vida aos seus filhos. Porque aí ele demonstrou uma generosidade, porque essa doação, ela vem cercada de uma observação, que é o usufruto, em que o pai, ele está doando um bem que o filho terá direito no futuro, para ele gozar agora. No entanto, este gozo, ele está dentro de uma caixinha, porque ele só pode ser gozado lembrando-se de manter a medida do pai ou da mãe, de que eles também possam se sustentar naquilo que eles ajuntaram. Então, só neste caso, a herança recebida antes do tempo, ela ainda produz algum fruto. Ela é digna de ser guardada por Deus pela pessoa. Mas aquela que é cobrada, exigida, antes que os pais se vão, isso não. Isso é uma maldição na vida daquele que exigiu o colhimento dos frutos que ele só teria direito lá bem à frente. E diz Provérbios: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. 2 pesos são coisas abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, haverá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Isso porque Provérbios ensina que toda vingança, ela só pertence ao Senhor. Não cabe ao homem, em momento algum, buscar fazer justiça com as suas próprias mãos. O Senhor observa todas as coisas. E quando a pessoa, ela julga precipitadamente e diz que uma coisa é santa quando ela não é, e diz que uma coisa é impura quando ela não é, essa pessoa, ela falou errado, porque depois alguma coisa recairá sobre aquela fala, terá uma consequência sobre a vida daquele que recebeu aquela palavra. E se ele tiver dado a sua palavra sobre algo que ele não refletiu antes de dizer, isso não impune, não o deixa livre de receber a condenação pela palavra que ele empenhou. E diz Provérbios: o rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre ele a roda. O espírito do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cantas. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, os mais íntimos do corpo. Aqui, Provérbios se encerra com o rei Salomão ensinando que o rei sábio, ele elimina do meio do seu povo os homens perversos, de modo que esses não consigam mais agir com perversidade no meio dele. E um exemplo é que esse castigo que é imposto a eles, ele é feito de forma pública, porque quando ele faz a pessoa enjoeirar, significa que ela enjoelha, e uma vez enjoelhada a carroça vem e passa por cima. Logo, de duas, uma, ou ele morrerá de uma vez, ou ele ficar terrivelmente ferido, e aquela ferida fará com que possivelmente ele venha a morrer, e se não morre de imediato, ele venha a sofrer qualquer tipo de deformação no seu corpo. E continua assim: que Deus conhece o interior de cada pessoa e trata com ela segundo o seu portar,
que o rei amado e fiel, este é preservado pelo seu povo e seu trono é guardado, sustentado pelo seu bom proceder, que o jovem é feliz pelo poder que há em suas mãos e a posição que ocupa, enquanto a beleza dos velhos está na sabedoria que ele acumulou nos passar dos anos, no embranquecer dos seus cabelos, que é pela idade que se conquista essa sabedoria e essa beleza. E que a idade avançada, né? Que ajuda o homem a purificar o seu mau comportamento e a intenção do coração está na correção que ele recebe no decorrer da vida. Eu termino o Provérbios 20, desejando que todos nós possamos reconhecer a cada momento que o Senhor é o único que deve ser glorificado no nosso meio. Eu agradeço aqueles que tiveram paciência de aguardar essa nova gravação, porque eu tive que ficar bastante tempo sem gravar, mas o Senhor hoje me deu a graça e eu consegui gravar essa mensagem de hoje. Eu espero que ela fale a sua vida, assim como ela falou a minha. E eu espero também que você vá lá no YouTube, no meu canal, faça sua inscrição. Deus é Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe. Amém?